Salve, salve! E aí, beleza? Tava lendo um material na estante e me apareceu uma propaganda, né, patrocinada, e eu fui pesquisando umas coisas e achei uma coisa muito interessante. Você já ouviu falar em São João Crisóstomo? Foi arcebispo de Constantinopla. E um cara assim que foi até considerado herege pela Igreja Católica por seguir, né, as ideias, os ideais de origem no que tange a palavra de Deus, né? Bom, mas enfim, a esquerda, especificamente algumas pessoas, inclusive pensadores, né, muito inteligentes, muito sábios, infelizmente não sabem direcionar muito bem essa questão, mas eles têm São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, né, como uma referência de socialismo, justamente por causa das suas ideias baseadas na igualdade bíblica, né? Mas o que eu acho muito interessante é que é muito pregado isso, e os pais do socialismo, né, normalmente eles são ditadores. Nós vemos aí Cuba, Venezuela e tantos outros países que a gente não precisa nem citar, porque já foi citado muito, inclusive usou dinheiro, recurso público brasileiro para financiar, né, essas questões. Mas se nós pegarmos um paralelo muito interessante de Lula e Bolsonaro, nós vemos um antagonismo muito grande. O que defende o socialismo sempre estava distante do povo, vivendo em regalias, condenado por bilhões e bilhões, né, roubados do Brasil. E é um comparativo muito interessante. Você pega aí a transposição do Rio São Francisco, que levou anos, custou bilhões e está concluindo. Mas o que eu quero ser bem breve aqui, ser específico, não quero tanto falar do roubo, né, em si, porque pode dizer que é Robin Hood, roubou para dar para os pobres, né? Só se for os pobres da galera dele, porque os pobres continuam cada vez mais pobres. Diga-se de passagem, ninguém resolve o problema da pobreza. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é homem nenhum. A pobreza ela sempre vai existir, infelizmente. Essa utopia, por isso que diz, né, a utopia é uma ilha que não existe, infelizmente vai existir. Só que nós podemos diminuir, né? Não com igualdade, mas dando condições de trabalho, né? Não roubando, deixando fazer. E um comparativo muito interessante que eu faço, só pegar uma viagem que Lula fez. Lula usou. Do outro lado, Bolsonaro faz uma viagem curta, fica num hotel simples, barato, come em lugares simples e barato, enquanto Lula e Dilma também ostentavam, né, com diárias caríssimas, viagens caríssimas. Você pega Bolsonaro, viaja aqui pelo interior e ele fica num hotelzinho de estrada. Eu não estou dizendo que se isso é até tão certo também, porque a segurança nacional, se acontecer alguma coisa com o presidente. Mas o que eu quero colocar aqui é questão ideológica, questão de igualdade, de socialismo. Se você prega o socialismo, você tem que viver. Você não tem que estar lá no pedestal e colocando as pessoas de baixo, como tinha invasões de terra em massa no Brasil, né? E os grandes líderes ficavam de fora só monitorando, só mandando, e as pessoas de frente com um sonho inexistente, um sonho que nunca aconteceria. Então, antes de aderir a uma ideologia, olhe seus líderes. Lembrando bem que o arcebispo de Constantinopla, além de apoiar Orígenes, ele foi considerado herege simplesmente pelo fato de não concordar com algumas reforma que privilegiava o clero, né, sendo que o povo estava sofrendo e uma distância muito grande entre o clero e o povo. E é muita coisa semelhante que nós temos visto nos dias atuais. Então, assim, é uma reflexão que nós devemos fazer, a diferença do discurso, né, e da prática. Então, muitas coisas, às vezes, condenadas, é porque o sistema não quer que isso mude. Então, causa medo. A troca de poder, a mudança de poder, ela causa medo. Ainda não temos maturidade para viver uma democracia como deveria ser, mas já é um grande avanço. E a partir da participação popular, que isso sim é governo do povo para o povo, não é só colocar gente lá